Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar sobre ferramentas digitais. E o que a gente vai fazer hoje? Que respostas a gente vai buscar? Qual é a pergunta norteadora do nosso webinar? Como utilizar a internet para achar as respostas das perguntas do meu dia a dia? Vamos tentar agora entender um pouco mais sobre essa pergunta que vai nortear nosso webinar. Vamos lá. Todas as vezes que falamos e trazemos o como aqui nos webinars da Fomenta, a gente sempre vai trazer um passo a passo para vocês, ou seja, quais são as etapas que vocês deverão cumprir para atingir o objetivo. E nesse caso em específico, a gente vai trazer esse passo a passo para falar sobre os mecanismos de buscas e um pouco sobre as redes sociais, mas não apenas como divulgação, mas sim como uma ferramenta para achar as perguntas, achar as respostas das perguntas que vocês têm no dia a dia. É quase que uma ferramenta para vocês se tornarem autodidata, ok? Vamos lá então, passando rapidinho sobre os temas desse webinar. Primeiramente, como funcionam os mecanismos de busca da internet, o Google, o tão famoso Google. Depois, qual é o passo a passo para coletar essas informações, esses conhecimentos que estão distribuídos, espalhados por todas as páginas da internet. E depois, vamos falar um pouco sobre como evitar conteúdos ruins. E aí tem um desafio que vocês já sabem, no final de cada webinar, tem um desafio específico para vocês cumprirem, para a gente entender se vocês estão sabendo aplicar as ferramentas e até mesmo se houve alguma dúvida, se você tem algum questionamento, é através desse desafio que a gente vai trabalhar. Legal? Por exemplo, vamos colocar como funciona uma pessoa que não participou desse webinar, como que ele faz buscas na internet. Ele tem um questionamento, então vamos até colocar aqui o meu apontador para vocês acompanharem melhor. Ele tem um questionamento. Com esse questionamento ele vai para o Google, ele vai lá para a internet tentar achar as informações que respondem a esse questionamento. E o que acontece? A internet está cheia de resultados. Então quando você coloca a sua pergunta lá no Google, vem um mundo, vem um infinito de informações que às vezes assusta. E claro, você trabalhar com essa quantidade gigantesca de informações dá muito trabalho. Então o que a gente está propondo para vocês? Uma mudança nesse método de busca. Então quando a gente olha para o questionamento que vocês têm, ou que qualquer pessoa tem no dia a dia, é importante que vocês dominem algumas ferramentas que tornam os resultados que vão chegar através dessas buscas mais eficientes, mais precisos e também, obviamente, resultados que respondam de uma melhor maneira aos seus questionamentos. E é óbvio, conforme você vai estudando esses questionários, esses resultados, você tem também ali respostas e novas dúvidas. Então é como se fosse um ciclo, é um processo de busca de informação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre esse processo, esse passo a passo para vocês pesquisarem melhor na internet. Vamos começar então falando um pouco por que é importante ter esse processo. Para a ONG é um acúmulo de conhecimento, ou seja, quanto mais informações e respostas vocês tiverem dos questionamentos que você tem, mais a sua ONG vai ter dentro dela as respostas. Mais fácil vai ser caso outra pessoa da organização tenha a mesma dúvida. E para você, empreendedor social, quais são os benefícios que vocês têm ao adotar esse processo de pesquisa? Vocês vão ter uma economia de tempo e vão entender uma forma mais eficiente de aprender. E olha que legal, quando você cruza esses dois, ou seja, quando você adquire mais tempo para pesquisar e você tem um novo jeito de aprender, você se torna, obviamente, um empreendedor mais eficiente, um empreendedor que consegue as respostas dos desafios que aparecem no seu dia a dia de uma maneira mais rápida, mais precisa. Vamos lá. Como funciona o Google? Como funciona essa empresa, que além desse mecanismo de busca, existem milhões de outras utilidades, a gente vai falar para você, mas como mecanismo de busca, o Google ele é mais ou menos um robô. Vamos colocar esse exemplo para vocês. Quando você coloca uma coisa, faz uma pergunta no Google, você está colocando ali para os robozinhos direcionamentos. É como se você estivesse ali apontando para eles mais ou menos o caminho do que ele vai
pesquisar. Então imagine que todo mundo, né, todas as empresas, todos os pesquisadores, todas as instituições estão publicando conteúdos na internet. Quando você publica na internet, o robô do Google, né, não é propriamente um robô daqueles que vocês veem em filmes, mas sim é um robô da internet que ele vai passando de site em site, lendo aquele conteúdo e trazendo essas informações para quem pesquisou. Olha que dado interessante. São feitas por minuto, gente, a cada 60 segundos, 3,5 milhões de buscas no Google, apenas no Google. E ainda existem outras ferramentas lá na Ásia, na China, no Japão, onde o Google não tem tanta, coloca assim, penetração de mercado. Então, se a gente for colocar, imagine quantas perguntas são feitas no Google a cada minuto, na internet a cada minuto. Só no Google são 3,5 milhões. E as respostas que o Google dá, em média, para essas perguntas são vídeos, imagens, notícias e talvez em alguns momentos ofertas de compra. Então o Google é um mecanismo onde você, através da sua pesquisa, dá um direcionamento e os robôs do Google vão lá navegando por vários sites e portais para tentar encontrar a melhor resposta para aquela sua pergunta. Então, se vocês fossem questionar qual que é o negócio do Google, como que o Google faz bem o seu trabalho? O trabalho do Google é achar a melhor resposta para a pergunta de quem está procurando algo. E é através dessa relação que ele cria valor, que ele se torna tão importante nas nossas vidas. O que o Google, esse robozinho do Google entende e o que ele não entende? Vamos começar aqui pelas palavras, pelos números, idiomas e operadores. É isso que o Google entende. Então, quando a gente começa a olhar para nossa busca, não adianta a gente perguntar para o Google, por exemplo, quem descobriu o Brasil, porque na verdade ele não vai entender que aquilo foi necessariamente uma pergunta. Ele vai pegar aquela frase com ponto de interrogação e buscar em vários e vários textos que estão presentes, textos e vídeos, etc., que estão presentes já na internet. Então, o Google entende a palavra, ele não entende o sentido, ele não entende a importância, ele não tem ali uma hierarquia de informação. Quem vai dar essa questão de hierarquia, de sentido, de importância, são vocês através da forma que vocês buscam. Então, o primeiro passo para a gente pesquisar melhor na internet é entendendo o que o Google compreende e o que o robô do Google não compreende. E esse é o primeiro passo, é isso que a gente está vendo agora. Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre a questão de como funciona o robô, queiram se aprofundar nesse tema, mandem para a gente no WhatsApp, que a gente tem alguns conteúdos extras para quem for curioso nessa parte. Continuando, uma coisa fundamental aqui quando a gente fala sobre documento de registro é que, como a maioria das pessoas, obviamente temos algumas exceções, a gente tem uma memória, né? Eu sempre brinco com isso, são poucas as pessoas que conseguem lembrar de tudo. E assim, uma ferramenta legal para vocês trabalharem o registro e até mesmo a gestão desse conhecimento que vocês vão adquirindo ao longo das suas pesquisas, é importante que você tenha um documento, um espaço onde você vai colocar todas as informações que você adquiriu durante as suas pesquisas. A nossa sugestão de documento, vocês podem acessar essa sugestão nesse link aqui, esse link também vai estar lá no portal para vocês acessarem, é uma planilha, né? Uma planilha de gestão do conhecimento. Então vamos agora navegar um pouquinho vamos navegar um pouquinho nessa planilha para vocês entenderem mais ou menos como a gente faz aqui na Fomenta. A gente tem várias dúvidas, busca muito na internet, só que a gente precisa ter um lugar para registrar tudo isso que a gente descobriu. A primeira coisa que você vai definir nessa planilha é o tema ou o tópico que você está buscando. Por exemplo, a gente vai trabalhar ao longo desse nosso webinar emendas parlamentares. Definido o tema, definido o tópico, a gente vai começar a definir perguntas, questões que eu quero descobrir sobre esse tema. Então, se eu quero descobrir, vamos colocar aqui um exemplo, se eu quero descobrir sobre futebol, eu quero entender mais sobre futebol, eu vou colocar, por exemplo, aqui nas minhas perguntas avançadas, quais são as regras do futebol, quais são os melhores times de futebol, quais são, enfim, são várias as perguntas que a gente vai colocar aqui nesse espaço que está dedicado a buscas avançadas.
Com essas perguntas em mente, a gente vai começar a ir para a internet, ir para o Google, buscar as informações que vão responder a essas perguntas. E os links, esses materiais de referência, a gente vai colando nesse espaço aqui, onde está indicando esse balãozinho. Gente, é uma sugestão de documento. Se vocês quiserem criar um documento no Word ou quiserem criar algo que faça sentido para vocês, fica muito a critério de cada organização. E sabe o que é o mais legal? Quando a gente começa a trabalhar nesse sentido, começa a trabalhar com diferentes métodos, com diferentes jeitos, a gente começa a compreender qual é o melhor jeito para mim. Então, sempre é uma frase que a gente usa aqui bastante na Fomenta. O que a gente está explicando para vocês é um jeito, não é o jeito. E só a experiência de vocês é que vai gerar, que vai criar e vai desenvolver, obviamente, o jeito próprio, o jeito exclusivo que vocês vão trabalhar. Vamos continuar aqui. A partir desses materiais de referência que vocês coletaram, vocês vão começar a trazer as respostas para as perguntas que vocês definiram lá no início da sua busca. E aí você fecha esse ciclo. Você tem um tema, define perguntas, define e busca materiais de referência e responde essas perguntas com as informações que estão presentes nos materiais de referência. E esse é mais ou menos o passo a passo da gestão de conhecimento. Mas você deve estar se perguntando, mas o que muda? O que tem de diferente nesse jeito que você está me falando para pesquisar? O que tem de diferente a gente vai focar no webinar de hoje em apoiar vocês a encontrar os materiais de referência mais eficientes, aqueles que respondem melhor à pergunta que vocês têm, e vocês vão conseguir isso no menor tempo possível.